Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre dois atletas que podem chegar no Cruzeiro para esse meio de temporada, que na minha opinião são dois nomes bem interessantes, até porque tivemos atualizações nesse último final de semana em relação, à busca do Cruzeiro por atletas. Vale lembrar que a Raposa deve contratar de 4 a 6 reforços para esse meio do ano, e nesse vídeo aqui eu quero falar de duas posições apenas, Eu diria que até pelos nomes que têm sido especulados, seria uma das top 2, 3 posições que o Cruzeiro vai buscar opções, Centroavante, meio campista e talvez um ponta já para nesse próximo mês de junho, sendo confirmado, lá para o dia 10 de julho, quando reabre a janela, tendo essa contratação, porque eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever para sempre receber atualizações. Assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube, tem também um salve aqui para vocês, que vai para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. O primeiro é para o Sebastião Teixeira, ele que é lá de Uberaba. Um abraço aí para o pessoal de Uberaba também. Se você quer aparecer aqui no próximo, já comenta aqui o seu nome, a sua cidade, sempre está aparecendo aqui no vídeo também. Bom, quero começar falando primeiramente sobre a situação envolvendo o Caio Jorge, tá aqui, valeu demais a informação aí do Portal Gol e do Thiago Fernandes. Após ouvir não da Juventus em tentativa por empréstimo, o Cruzeiro muda os moldes e envia uma nova proposta por Caio Jorge. A oferta de compra de 4 milhões de euros, 22 milhões e 800 mil reais, e de acordo com o portal, e vários outros também já confirmaram isso, já há um acordo entre o Cruzeiro e o staff do Caio Jorge, resta apenas o ok da Juventus. Então a Juventus tem que liberar o Caio Jorge. Não aceitou liberar por empréstimo, essa informação nós já sabíamos desde quinta-feira, mas o Cruzeiro então está disposto a fazer esse investimento na casa de 22 milhões de reais e o mais importante, já se acertou com o staff do Caio Jorge, que inclusive esteve, o seu representante, no caso na Toca da Raposa, Então, não, da Toca da Raposa foi o do Matheus Henrique, agora eu falo com vocês. Mas o do Caio Jorge tem muitas especulações nesse sentido, inclusive de que o pai dele, é cruzeirense e tudo mais, e aí pode ser uma situação que facilitaria essa chegada. É aquela coisa, a fase do Caio Jorge, por exemplo, é sensacional, vai fazer um gol por jogo em cada duelo do Cruzeiro. Não é esse o tipo de desempenho que ele tem tido lá na Juventus, mas você pagar 22 milhões e 800 mil reais para um atleta de só 22 para 23 anos e que tem o potencial que ele tem, eu acho que vale muito a pena, até porque o pessoal esquece, mas 2 anos e meio atrás ele estava no Santos vivendo uma fase muito interessante antes de sair para a Juventus. Saiu para a Juventus com um valor perto de 40 milhões de reais, sendo que na época ele valia o dobro disso, 80, 90, 100 milhões de reais, facilmente, muito fácil. Ele tinha 19 anos, já tinha quase 22 gols no profissional, e aí o Cruzeiro, se comprasse ele por 4 milhões de euros, e a Juventus ainda poderia, às vezes ficar com 10, 15, 20% de uma venda futura, eu acho que seria bom para todo mundo e que ele vai dar certo aqui. Eu tenho muita confiança sim, porque é um jogador com muito potencial e muito jovem para essa opção de centroavante, que não é o único nome que o Cruzeiro busca, e eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado aqui para Cruzeiro e Cuiabá, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui as cotações lá na Betfair, que lembrando, vai ter uma parada agora, para a data FIFA, jogos da Seleção Brasileira, mas quando voltar já vai ter os jogos aí da primeira divisão, e você pode apostar aqui na Betfair com as cotações bem interessantes, Lembrando que tem ainda essa rodada desses jogos, da Série A, no dia 5 de junho, mas o que eu quero do Cruzeiro é aqui, dia 13 de junho, Cruzeiro e Cuiabá, um dia depois do meu aniversário, hein, Cruzeiro? Vamos ganhar esse jogo aí que é um presentão. Uma vitória do Cruzeiro tá pagando bem, 1,42. É claro, o Cuiabá não vem de uma fase legal, mas mesmo assim eu acho uma cotação boa. Aqui no Brasil geralmente tem uma cotação alta, Os times em casa, o Cruzeiro tem chance de vencer, mas não é igual na Europa, que é 1,8, O Real Madrid enfrentando, não que o Cruzeiro seja o Real Madrid, mas enfrentando, por exemplo, o Cadiz, por exemplo, da Espanha. Então tem uma cotação boa, R$100 aqui voltaria 42 de lucro, é uma boa cotação. Lembrando que você utilizando o meu cupom, você pode depositar a partir de R$10, tá? Mas você depositando R$65, você já tem 100% de bônus. Então, depositou 65, você vai ter 130 para começar a apostar. R$130 voltaria 184 nesse jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, no próximo dia 13, de junho. Você pode apostar aqui, por exemplo, eu estou confiante, mas não sei, acho que eu vou aqui, por exemplo, do Cruzeiro vencer. E vamos colocar aqui, por exemplo, acho que vai sair, por exemplo, mais de 2 gols nesse jogo, O Cruzeiro vai vencer por 2-0, estou bem confiante. Uma cotação de 1,78, R$130 aqui, por exemplo, 231. Ou, vamos colocar aqui, R$20, por exemplo, voltaria 35,50. E tem várias opções, nos jogos da Série A,
igual eu falei, né, em relação também aos amistosos que vão ter nessa parada agora da data FIFA. Vai ter aqui também em relação a Libertadores, que ainda faltam alguns jogos do Grêmio também. E, enfim, para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo e nos vemos por lá. Bom, quero falar agora então sobre o Gabigol, que eu vou deixar essa notícia aqui do Vênia Casagrande, tá aqui, ó. Se o Gabigol for absolvido da acusação de tentativa de antidoping, o Cruzeiro fará uma investida forte para contratá-lo. O Flamengo não vai liberá-lo de graça antes do término do contrato, mas não dificultará uma possível saída. Então, notícia interessante do Vênia Casagrande, que lembrando, ele pode jogar, igual jogou ontem, né, fez gol contra o Vasco e tudo mais, só que a questão é o seguinte, ele pode receber uma punição daqui, vamos colocar, 4 meses, 3 meses, e aí o Gabigol não poder jogar por 2 anos. Pensa se o Cruzeiro contrata ele com um salário gigante e acaba saindo nessa punição, aí seria algo muito ruim e o Cruzeiro não quer correr esse risco, né? Então o Gabigol que jogou no duelo contra o Vasco, goleada por 6-1, né? E conheço um time também que já fez 6-1 no rival. E aí o Gabigol marcou um gol no finalzinho e tudo mais. É claro, não acho, por exemplo, que ele vai sair tão queimado assim com a torcida. Ainda mais se ele marcar 3 gols, 4 gols, a torcida já esquece desses últimos episódios. E vamos ver até quando, por exemplo, que vai ficar nessa acusação. Se conseguir, por exemplo, uma liminar ou, por exemplo, uma definição. Vai sair, por exemplo, no início de julho, que a janela só reabre 10 de julho, né? Então, saiu o dia 5 ali, por exemplo, que o Gabigol só vai poder jogar, vai ter que ficar 6 meses parado, 5 meses, ou 1 ano, por exemplo. E aí o Cruzeiro já vai saber, né? Então vamos contratá-lo só no ano que vem, a partir de tal período, né? E aí até ficaria mais interessante, porque não, se ele pegar uma suspensão, vai terminar o contrato com o Flamengo e não vai ter que pagar uma compensação financeira. É óbvio que o melhor seria ele não levar nenhum tipo de punição, e aí o Cruzeiro poder contratá-lo tranquilamente, né? Agora, seja uma compensação financeira, 15, 20 milhões de reais para o Flamengo, eu não sei, eu acho que vai ser pelo menos isso, uns 15 milhões de reais para o Flamengo aceitar essa liberação, até para não sair tão ruim, né, com a torcida assim. Nesse ano, então, 13 jogos, 3 gols, eu pensei que esse tinha sido o primeiro gol dele, não foi? Já tinha outros 2 na temporada. Ano passado, mesmo ano ruim, reserva do Pedro, 20 gols marcados em 58 jogos. E a grande questão, que eu acho que até você deve ter se perguntado, é o seguinte: o Cruzeiro já se encaminhando com o Caio Jorge, ainda vai contratar o Gabigol? É claro, não quer dizer que eles não possam jogar juntos, né? O Caio Jorge também tem muita velocidade. Eu nem acho que é loucura pensar num Caio Jorge na ponta direita, apesar de que a dele mesmo é um falso 9 ali basicamente. Mas dependendo, o Cruzeiro pode trazer 2 centroavantes, até porque pode ser que o Dineno perca o restante da temporada. Mas se pudesse, um sonho, né? O Caio Jorge e o Gabigol pro meio do ano, eu acho que valeria muito a pena, né? Agora para meados de julho. Você concorda comigo? Discorda? Você acha que compensa essa investida no Gabigol, que além do salário gigante, mais de R$1,5 milhão tranquilamente, ainda tem essa parte também da compensação financeira restante, né? Pelos meses de contrato com o Flamengo. E para terminar aqui com vocês é o Matheus Henrique, ó, a informação aqui também do site No Ataque e o Conexão Cruzeiro, onde o empresário do volante esteve, no caso, na Toca da Raposa e conversou, né, com o Alexandre Matos e tudo mais. Que ele cuida também da carreira do Gabriel Veron e agora do Matheus Henrique, e tirou até uma foto aqui com o Cássio, que eu deixei aparecendo para vocês. Então o empresário dele na Toca da Raposa pode sim ser um indício bem interessante. É claro, né, pode ser apenas conversas, por exemplo, em relação ao Gabriel Veron. Talvez, até porque o Gabriel Veron pertence ao Porto e tem uma cláusula, né, para o Cruzeiro comprá-lo. Não é por agora, é só para o ano que vem. Mas, né, pode ser algo nesse sentido e, dependendo, já tem relação um bom tempo com o Alexandre Matos. Mas pode ser sim que tenha alguma ligação com o Matheus Henrique, que ele está no Brasil, passando férias e tudo mais. Até ele tinha postado uma foto, acho que na última quarta ou quinta-feira, com um emoji, com um coração, Brasil, o avião e tudo mais, vindo para o Brasil e dependendo uma negociação com o Cruzeiro. Gosto muito do atleta, tem 26 anos de idade, nessa temporada pelo Sassuolo jogou 32 partidas, 2 gols e 3 assistências, uma temporada para ele não foi terrível, né? Mas para o Sassuolo foi, porque o clube foi rebaixado para a segunda divisão, o Sassuolo direto brigava por Champions League, né? Ficava ali em sexto, quinto lugar no futebol italiano durante muito tempo, e aí então sendo rebaixado, foi o ano que ele mais jogou, e aí foi comprado lá naquela época, naquela temporada 2021-22, por um valor próximo de 40 milhões de reais, e hoje o valor dele seria próximo dos 25 milhões de reais. Certamente o Sassuolo vai passar por uma revolução, né, por uma crise financeira, porque caindo para a segunda divisão depois de tanto tempo, vai fazer uma falta nas receitas. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa questão do Matheus Henrique. Temos conversas então, né, os representantes dele com o Cruzeiro. Esse empresário dele na Toca da Raposa pode ser um indício muito forte de que
que tá possível, né? Essa possibilidade de contratação. Deixa aqui embaixo também. Caio Jorge, Matheus Henrique e Gabigol seriam os 3 principais que você gostaria de ver no Cruzeiro. Enfim, é isso. Nos vemos aqui numa próxima. O link da Betfair também tá aqui embaixo na descrição e outros vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Valeu!